E aí, eu sou o Léo, e eu sei que já tem um tempo que eu não apareço no canal, mas finalmente estou de volta. E bom, vocês também sabem que eu cito muito aquele vídeo do Eiichiro Oda Não Pode Ver aqui nos vídeos do canal. Muito porque parte das teorias dele estão se concretizando ao longo do tempo na história, e eu tô muito feliz com isso. Não necessariamente porque eu acertei uma teoria ou porque eu tenho acertado ela conforme a história vai passando, mas porque é divertido ver como histórias e coisas que o Oda contava e a gente montava realmente tornam-se realidade com o passar do tempo. Prova que é uma narrativa muito bem feita e muito bem construída. Eu só tô falando isso porque naquele vídeo eu dei muita ênfase ao símbolo da lua, coisa que pra quem já assistiu aqui no canal, sabem o quanto eu reforcei isso, como aquele símbolo é importante tanto pra narrativa do vídeo quanto da teoria, e bom, tá até na thumbnail do vídeo. Eu só tô falando isso porque nesse capítulo ele aparece mais uma vez e dessa vez com a menção mais importante da história do mangá, que é justamente no berço da onde foi criada a lenda do Deus do Sol em Elbaf. E que arco sensacional, né, amigos? Ele mal começou e a gente já tá tendo tantos mistérios sendo solucionados assim logo de cara. Solucionados também não é bem a palavra, mas parte deles estão vindo à tona e isso é muito legal. Então hoje essa review vai ser cheia de teorias, já se prepara, vocês sabem muito bem que é o palestrinho do canal que tá falando. E vamos para mais uma review de capítulo, o capítulo 1136. Bom, o clima de início de capítulo é bem leve, é muito estranho ver como os Mugiwara são bem recebidos em Elbaf, isso porque isso não acontece muito ao longo dos arcos. Se você pegar os maiores arcos de One Piece, sempre que eles chegam numa ilha ou são escondidos, ou são infiltrados, ou são mal recebidos, ou são odiados pelas pessoas das ilhas. Todo mundo se diverte, tem as piadas de sempre com os personagens, Luffy comendo muito, Sanji maluco pelas mulheres, Usopp inventando mentiras que ele derrotou o Ors, inclusive muito curioso ele citar o Ors aqui. E no capítulo em si não tem nenhuma menção muito importante ao Ors vindo dos gigantes, uma coisa que me chamou a atenção. Eu imaginei que todos eles conhecessem alguma lenda ou alguma história do Ors. Eu espero que isso venha mais à tona dos gigantes mais antigos, mas vamos continuar. Até porque, como eu citei gigantes mais antigos, a gente já é recebido com a lenda do Nika. Quando Zoro provoca Road fala que ele só queria ser o novo Deus do Sol. Isso provoca uma briga entre os gigantes que estão ali no meio da festa. Até que, para Luffy, é explicado quem é o Deus do Sol. Justamente pro Luffy, que geralmente não tá nem aí para isso. O Jarru traz informações tão importantes, mas tão importantes, que eu vou separar elas aqui e a partir delas eu vou comentar o que é comentado por ele. A primeira informação importante que eu quero falar aqui é o fato do Jarru falar que existe uma língua arcaica entre os gigantes e que não necessariamente pode ser a língua dos Poneglyph. A gente não sabe se ele está dizendo isso de uma língua realmente diferente aos Poneglyph ou se ele não sabe diferenciar isso, os gigantes não sabem diferenciar isso. De qualquer maneira, existe essa outra língua ainda tão antiga ou até mais do que a língua dos Poneglyph. E ele fala que as traduções não são muito certas a respeito disso, pelo fato de a língua ser de fato muito antiga. E aqui ele fala da existência do Deus do Sol, do Nika. De acordo com os livros que tem em Harley, o mundo já foi destruído 2 vezes. Essa é a segunda informação que eu queria falar aqui. Se a gente botar em linha do tempo, o que acontece? A primeira aparição do Nika traz a primeira destruição do mundo. A segunda aparição do Nika, que é a do Joy Boy, causa a segunda destruição do mundo, que é aquilo que foi citado por Vegapunk. A terceira é a próxima que está por vir, 800 anos após a segunda aparição, e isso é muito importante, visto que a última aparição, a do Joy Boy, foi uma grande inundação. O Vegapunk fala mais uma vez que essa inundação pode acontecer, que o mar vai engolir o mundo. Ou seja, todas essas destruições têm de fato a ver com o mar, com a elevação dos mares. Eu vou falar isso em outro momento, mais pra frente no vídeo, mas eu vou deixar bem claro aqui para que vocês fiquem logo cientes do que eu vou falar. O Oda pode mais uma vez estar fazendo referências à Bíblia. A primeira destruição seria algo relacionado ao fato do mundo ser remoldado, ou seja, o mundo é construído como ele é hoje, com Red Line, as diferenças das ilhas, a divisão dos 4 Blues. Seria algo como Gênese ou a formação do mundo como ele é hoje. A segunda aparição seria a história da Arca de Noé, tanto que existe a Arca Noah na história de One Piece e que ela foi prometida para ser usada no futuro. A última destruição pode fazer referência ao livro de Apocalipse, que seria a vinda do fogo ao mundo. O mundo seria destruído por fogo. Tem diversas coisas dentro da história de One Piece que aprofundam mais essa ideia. Existem alguns mistérios relacionados ao fogo dentro dessa história, de como ele simboliza tanto determinação, quanto coragem e quanto poder. Veja, até mesmo a silhueta que a gente vê dentro desse capítulo, o cabelo do Nika, ele não tá exatamente como o do Luffy. Perceba que o cabelo do Luffy, quer dizer, do Nika, é muito difícil diferenciar essas coisas quando a gente tá gravando o vídeo.
Ele é muito mais maleável, ele parece nuvens, parece borracha. Se você se lembrar bem, quando o Luffy tá tendo despertar lá em Wano, o cabelo dele fica daquele jeito, antes a gente ter o capítulo em que ele de fato se transforma. Lembra o capítulo que o Luffy tá morto entre milhares de aspas, e aí o cabelo dele fica em pé daquele jeito e muita gente teorizou que ele ia virar o Matue ou coisa do gênero. Mas enfim, o cabelo dele fica daquele jeito, mas logo depois ele se transforma na forma do Nika, e o cabelo do Luffy fica muito diferente da silhueta do Nika desse capítulo. Parece fogo o cabelo dele, assim como a imagem do Joy Boy antigo também parece fogo. Veja, até a fumaça parece ter algum resquício de chamas, e o Luffy usa ataque de fogo. Eu já falei aqui que o fato do Luffy usar fogo também tem a ver tanto com Joy Boy, tanto com os Lunarianos, que é coisa que eu também falo no vídeo de Shiroda Não Pode Ver, que eu acredito muito que ou Joy Boy era um Lunariano. Ah, mas o Joy Boy não aparece com asas no flashback. E a Big Mom parecia muito igual ao que ela é apresentada pra gente depois, né? Principalmente o Kaido, nem se fala. Mas enfim, o que eu quero dizer é que talvez até o primeiro Nika, se não foi um deus de fato e foi um homem com a fruta também, a tal primeira aparição, pode ter sido um Lunariano, já que é uma raça muito mais antiga do que as raças que conhecemos. De qualquer maneira, não é nisso que eu quero focar, apenas dizer que pode ser uma referência à terceira destruição, que seria fogo, referenciando o Apocalipse. Coisa que eu não acho muito difícil, já que o Oda já deu a entender em alguns momentos que ele usa referências bíblicas. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal, também recomendo muito que assista. Para não perder muito tempo nisso, vamos às outras informações. A outra informação, que pra mim é a mais importante de todas, é que ele fala o seguinte: há quem diga que Nika, que ele, é o salvador do mundo, ou o grande destruidor que traz a ruína. Tudo o que sabemos é que sua aparição precede uma grande mudança, e é por isso que os poderosos temem o retorno do Nika. Isso aqui é muito importante. Naquele vídeo do Eiichiro Oda Não Pode Ver, eu já dei a entender que Nika talvez não seria uma pessoa só, visto o fato de que existe a silhueta do Nika com uma espada e com uma lança, e que isso poderia reforçar a ideia de que existem duas pessoas que disputam por um título voltado ao Joy Boy. Na época, como a gente estava ali no início de um ano, e depois o Kaido até reafirma essa coisa de que ele queria o título de Joy Boy, a gente tinha muita crença de que Joy Boy era algo ou alguém relacionado ao Deus do Sol, mas era um título a ser alcançado por um primeiro pirata. Só que a gente descobre que de fato Joy Boy foi uma pessoa, como já era bem óbvio na história, visto aquela aparição do nome dele na Ilha dos Tritões. Mas enfim, descobrimos então que Nika precede Joy Boy é uma pessoa de fato, e Luffy agora tem a fruta do Nika. O que eu quero dizer é que a história, pelo menos pra mim, há muito tempo já dava a entender de que o tal Deus do Sol poderia estar personificado em duas pessoas. Eu só não sabia dizer exatamente se era Luffy Barba Negra ou Luffy Usopp. Inclusive tem um vídeo que eu prometi tanto aqui no canal postar e ele ainda tá em processo de produção. Acredite, não é fácil colocar esse vídeo no YouTube, principalmente por alguns motivos pessoais que existem nele. Mas enfim, nesse vídeo eu já tava escrevendo, e foi logo depois do vídeo de Elbaf, eu reforço a ideia de que o Nika e o Deus do Sol podem ser de fato representações de duas pessoas, ou duas pessoas que representam esse algo que é o Deus do Sol. No próprio vídeo de Elbaf, no finalzinho dele eu já falo sobre isso. E o que eu quero dizer com tudo isso? Existem duas visões aqui sobre o tal do Nika. A primeira visão é de que ele é um libertador, ele liberta o mundo e transforma o mundo para outra coisa ou para algo novo. A outra visão é de que ele destrói o mundo inteiro. Isso pode ser visto até mesmo naquilo que o Vegapunk fala sobre entender a história do mundo, que não dá pra dizer quem é bonzinho e quem é vilão. Ora, a gente pode até acreditar, pela informação que o Jarro deu, que o primeiro Nika foi de fato um destruidor, o segundo teria sido Joy Boy, que tentou libertar o mundo, mas não conseguiu, acabando quando o nível do mar é elevado e aí as ilhas são engolidas, mas que a sua intenção era de libertar o mundo, afinal é o que dá a entender do personagem. E o terceiro seria Luffy, que seria de fato o libertador, já que é aquilo que o Luffy faz ao longo de toda a história. Mas o que pra mim pode ficar muito claro é de que de fato, atualmente, tirando o Luffy, existe outra pessoa que representa a destruição. Veja, eu quero que você se lembre de um detalhe que eu falei no vídeo do Shiroda Não Pode Ver, eu falei no vídeo de Elbaf, eu já falei diversas vezes aqui no canal. A silhueta que Ruzhu fala e a silhueta que a gente vê quando ele é citado pela primeira vez no capítulo 1018 é a silhueta muito próxima do que a gente vê aqui, só que com cabelo de fogo, sem a fumaça nos ombros, e ele tem uma espada e uma lança. Observando bem Mary Joyce, como eu já disse no vídeo Shiroda Não Pode Ver, a gente vê aquela ponte que se eleva e tem diversas estátuas, cada uma delas tem ou uma lança ou uma espada. O símbolo da lança e da espada já aparece diversas vezes, eu já citei isso aqui no canal, em amigos que são rivais, como Barba Branca e Roger, Nekomamushi no Arashi, por aí vai.
todos eles também representando Sol e Lua. E aqui, quando ele aparece em Elbaf, ele tá com uma espada. Tudo bem que ele tá usando uma espada de um jeito meio errado, parece até que ele tá usando uma lança, mas isso é uma espada, querendo ou não. E aqui ele tá com uma espada e um escudo, como um guerreiro de Elbaf luta. Afinal, as armas que eles usam, a grande maioria, são espadas ou machados e um escudo. Acontece que as armas, como nós vemos em outros lugares do mundo, como por exemplo Skypiea, são lanças, as lanças tradicionais que eles usam lá. E em Skypiea, muito se esperava por um deus do sol querer libertá-los. Lembra do contexto de todo o arco de Skypiea? É basicamente um deus maligno, Enel, que inclusive fica com aquela forma meio Buda, que parece muito com a forma como Oda usa para representar um deus aqui na história, como o próprio Nika, mas ele era um deus maligno, e todo mundo naquela ilha tinha uma cultura de esperar um guerreiro que libertasse eles. Tanto que o próprio Kalgara fala em algo parecido no passado. Eles ofereciam sacrifícios até para que o deus do sol trouxesse fertilidade, trouxesse alegria e trouxesse liberdade para eles. Algo que acontece em Shandora no passado. Então a visão de liberdade, aparentemente, vem da lança. E a visão de guerra e de destruição vem da espada. E aqui teríamos uma dualidade entre dois deuses. Ou pelo menos um deus que é dividido entre duas pessoas aqui. Alguém que quer a liberdade completa para o mundo, ou seja, é a versão do Nika que quer a liberdade, e o outro seria a versão do Nika que quer a destruição completa. Você já deve estar imaginando dois nomes aí na sua cabeça, Monkey D. Luffy e Loki. Mas segura aí que do Loki eu vou falar em seguida. De qualquer maneira eu quero falar do símbolo do escudo. Ao invés de eu falar agora, vocês vão ver uma versão minha de 4 anos atrás, inclusive com a voz mais fina. Deus abençoe a puberdade. Vejam isso. Esse é um modelo geralmente usado para que seja fácil compreender as fases da lua. Agora, acrescentando os capítulos, fica exatamente assim. Mas espera aí um minuto, você já viu esse símbolo antes? Esse é o tal símbolo que aparece não só no brasão dos Kozuki, mas em toda a história e em todos os reinos que guardam poneglyphs ou ligações com o reino antigo. Alabasta, Skypiea, Ilha dos Tritões, Kozukis junto com os Minks e no próprio garoto do chapéu de palha. As coisas estão começando a ficar profundas, pois esse símbolo por si só também representa o Sol. Todos os reinos unidos em um só propósito que guia toda essa história. A Lua é a nossa estrela guia para o amanhecer. Bum! Viu só que legal? Esse símbolo não só aparece em todos os guerreiros, como também é muito importante para toda a história, visto a passagem do tempo, já que a lua e o ciclo da lua, como ele é desenhado aqui, é a forma como o tempo passa em One Piece e como a gente vê as coisas acontecerem. Esse símbolo também, uma informação adicional, né? Tá na igreja do Kuma, a gente vê isso junto à cruz pela qual ele se ajoelha, desejando pelo Deus do Sol Libertador. E bom, com todas essas informações já fica claro a importância desse símbolo aqui. Eu acho que também é bem legal que isso seja enfatizado, porque eu tô vendo muita gente ainda reclamar a respeito da história do Deus do Sol ter sido introduzida aos 45 do segundo tempo em One Piece. A prova desse símbolo já mostra que não. Talvez o Oda não tenha sido um mestre, e eu concordo muito quando falam isso. Eu não acho que o Oda fez um bom uso da história do Nika na história. O que eu quero dizer com isso? Eu não acho que o Oda apresentou muito bem o Nika em relação a todo o enredo que ele deu. Muito massa você ver que esse símbolo de sol aparece desde o início da história, em todos os lugares onde o Luffy passou. Eu pelo menos acho incrível, e prova que ele é um grande gênio da narrativa. Só que vocês entendem que precisa de um nerd como eu na história pra ver tudo isso? Não é como se todo mundo que tá lendo e que ou lê casualmente e tudo, vai pegar todos esses detalhes. Então eu acho que ele não foi muito bom nisso. Mas de qualquer maneira, o sol existir aqui é uma prova de que ele já tinha isso nos seus planos há muito tempo atrás. Até porque essa história vem de Elbaf, e Elbaf é o arco mais antigo a ser pronunciado dentro da história. De qualquer maneira, vamos seguir. Bom, aí nós temos uma cena bem legal onde os gigantes falam que o Luffy é meio cabeça dura e que se ele tivesse nascido lá ele ia entender o porquê que eles procuram o Nika por tanto tempo. Isso aqui vocês podem ter deixado passar batido pelo fato de que a informação do Nika é mais interessante, sobre o Loki depois é mais interessante, mas essa cena pra mim, querendo ou não, foi a mais importante do capítulo. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas esses gigantes, quando mencionam isso, é porque eles estão esperando o Nika, eles têm o sonho de que o Nika apareça pra libertá-los e pra governar o mundo. Só que peraí, isso aqui não deixa bem claro que eles estão presos por alguma coisa? Ora, eles não são um país fechado como o Ano, mas eles também não vivem muito aí andando pelo mundo. O que será que está prendendo eles? Será algo da história? Será algo voltado ao século perdido? Eu não sei, mas isso aqui eu achei importantíssimo.
E em segundo lugar, o fato de que eles olharam pro Luffy, viram ele como Nika, provavelmente no cartaz de procurado, e é por isso que foram atrás dele lá em Egghead, e também por isso que os Gorosei ficaram tão desesperados quando a foto do Luffy apareceu na forma de Nika. E tudo isso me leva a crer que eles estão presos por algo, que seria mais uma vez o enredo de qualquer arco dessa história de One Piece, algum vilão ou algo que prende aquela ilha. Luffy chega, liberta todos eles, faz uma festa e vai embora. Mas de qualquer maneira, eles estavam procurando pelo Nika, pra libertar eles do que quer que seja que a gente não viu ainda. Isso pra mim foi muito importante, porque já deu a cara de que vai ser o arco. Como eu disse, já é uma história um pouco manjada, entre aspas, em One Piece, mas de qualquer maneira, já deu a entender que eles esperam por isso. Aí o Jahu, e é muito engraçado ficar falando de Jahu, porque sempre que eu falo de Jahu me lembro do Eminem, mas enfim, ele fala sobre o Loki e que aparentemente eles esperavam também que o Loki fosse o Deus do Sol, já que ele fala que com o Loki era o mesmo. E talvez até o motivo pelo qual ele assassinou o Rei Harold foi justamente porque ele queria seguir os passos do Nika, só que Loki gosta muito mais do Nika, que destrói tudo. Isso também me faz lembrar do Kaido querendo o título de Joy Boy pra ele, só que o Kaido via o mundo como a face da guerra e o Luffy via o mundo como a face da liberdade. Percebe como o arco de Wano cada vez fica mais bonito? Parece que era duas facetas do Nika lutando naquele momento. O Kaido que queria a guerra e a destruição, e o Luffy que queria a liberdade e a fartura. Então ambos lutam, o Luffy vence e ele carrega o título de Joy Boy. Eu já falei, nenhum arco de One Piece, nenhuma batalha é à toa. O Oda sempre coloca algo nas entrelinhas que a gente vai descobrindo depois com o tempo. Aí o Luffy pergunta se o Loki era uma boa pessoa e todos os gigantes falam que nem sonho, o que é bem engraçado. Eles começam a brigar e contar sobre a história do Loki pro Luffy. Os gigantes também falam outra coisa curiosa. Vocês têm que sempre prestar atenção, não só na parte mais importante do capítulo, tá? Mas naquilo que os personagens menores ou até coadjuvantes falam, porque eles ditam também o que vai ser o arco. Veja, tem um momento que eles falam assim: uma profecia antes do Loki nascer dizia que o Rei Harold seria assassinado pelo próprio filho. Logo depois de nascer, ele matou o cavalo da fortuna que servia a família real. Vocês percebem que o que acabou de acontecer aqui? Basicamente, existe outra Madame Charlie ou pessoas que preveem o futuro, coisa que em One Piece é muito importante, visto que já existem profecias sobre Deus do Sol, sobre o Joy Boy, sobre o Nika, que no fim são a mesma coisa, mas profecias diferentes ao longo de toda a história, e também a Madame Charlie que previu o Luffy destruindo o mundo. Mais uma vez, olhem isso, existem pessoas que podem ver o futuro e profetizar coisas que aconteceram. O próprio Roger, quando volta de Laugh Tale, fala que daqui a 20 anos o Joy Boy vai voltar. E aqui os personagens estão falando literalmente de alguém que profetizou que o Loki mataria o pai dele, não o Loki necessariamente, né, algum dos filhos dele. Mas isso de fato aconteceu. Eles também falam que isso acontece no mesmo ano que Lin matou o Joru, a rainha também depois falece. Também é dito que Loki usou o submundo como seu parque particular, quando ele matou diversas das feras que tem lá, e ele praticamente causava o terror na ilha de Elbaf. E aí, tem uma coisa muito engraçada sobre as pequenas cenas de flashback do Loki. O Loki tá na mesma posição de quando o Luffy desperta o Gear 5, dando risada. Isso aqui já levou muita gente à loucura, e inclusive eu fiquei me perguntando muito: será? Só será que a fruta do Deus do Sol, na verdade são duas frutas? É a tal fruta lendária, que era para ser passada de geração em geração. É a segunda fruta do Deus do Sol da destruição. E aqui a gente estava vendo o despertar do Loki. Imaginem que loucura se a gente vê o Luffy no Gear 5 lutando contra o Loki também no Gear 5. Aí todos os haters de One Piece iam uma loucura, mas tudo bem. E bom, todos esses mistérios que eu tô comentando aqui no vídeo, eu vou fazer em outro vídeo especial que vai ter essa semana aqui, que eu vou dar mais tempo para comentar sobre tudo isso. Mas a parte importante também é a narrativa que o capítulo traz pro final dele. Luffy fica bastante intrigado com tudo que ele escutou do Jahu. E o Zoro, bom, o Zoro é o Zoro de sempre. O Luffy fica bem revoltado e pergunta pro Zoro se ele sabe o quanto ele quer reencontrar o Shanks. E o Zoro fala: eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Eu imagino que realmente ele já ouviu isso 1 milhão de vezes. Mas de qualquer maneira, o Zoro faz a observação óbvia, que o Luffy claramente não enxerga, que ele tá usando isso, o Loki tá usando isso pra enganar o Luffy. Aí a Nami chega e fala que, bom, se o Luffy e o Zoro vão fazer o que ela tá pensando que eles vão fazer, é melhor ela ir com eles. E aí a gente tem o trio inicial da história reunido: Luffy, Zoro e Nami. O Oda tá gostando de brincar com isso ao longo desse arco, visto que o bando foi separado e a gente tinha os primeiros Mugiwara juntos, e agora a gente tem os 3 iniciais juntos, o que é muito legal. E foi muito estranho falar os 3 iniciais sem parecer que eu tô falando de Pokémon, mas enfim. E aí rola algumas piadas sobre isso, a Nami fala em querer roubar o tesouro do castelo e por aí vai.
O que eu acho que, cara, pelo amor de Deus, tava tudo tão em paz. Eu até falei no início desse vídeo que é muito raro ver os Mugiwara serem tão bem recebidos, e agora, bom, é isso que eles fazem, eles querem soltar o Loki, simplesmente, depois de tudo que ouviram. Às vezes eu fico me perguntando se nossos heróis são tão heróis assim, mas tudo bem. De qualquer maneira, voltamos pro Loki e ele, bom, recusa a oferta que o tal clone do Shanks e aquela outra garota falam pra ele. Basicamente, eles queriam que o Loki fizesse parte dos Guerreiros Celestiais. É aí então que temos uma pequena fala do Shanks e aparece o rosto dele. Eu tô falando Shanks pra ficar mais fácil entender, tá? E aí o Oda, obviamente, cobre a possível cicatriz que tem no rosto dele. Eu já falei, se não é o Shanks, pra que essa frescura toda? Mas de qualquer maneira, vamos ainda levar em consideração que é outra pessoa e não o Shanks que a gente conhece. E outra, não dá pra saber se o Loki tá vendo ou não a face da pessoa, até porque só a garota tira o capuz. O Oda então revela qual é o nome da garota, que é a Gunko, Cavaleira de Deus, e ela tem uma fruta ou algum tipo de poder que usa as mãos como faixas. Isso me lembrou muito, inclusive, os poderes do Imu. Lembra que o Imu usou um tipo de seta que parecia muito com isso aqui para atacar o Sabo, inclusive foi o motivo de ter matado o Rei Cobra? Isso é interessantíssimo e eu espero que vocês guardem essa informação para depois. É aí que eles ameaçam o Loki com um lobo, que aparentemente é amigo do Loki, já que o Loki gosta muito das feras dele. O que é uma característica, eu queria muito bem frisar isso aqui, que é uma característica que o Luffy também tem. O Luffy gosta muito de animais, e os animais se atraem pelo Luffy, assim como se atraíram pelo Loki nesse momento. Talvez realmente o Loki seja o melhor vilão pro Luffy. O que eu quero dizer com isso? Talvez o Loki seja o exato oposto de tudo que o Luffy é, só que com as mesmas características que o Luffy tem. Só que, obviamente, o oposto e uma visão totalmente deturpada do mundo. E aqui, ele fala uma coisa que é clara de um guerreiro e eu fiquei muito admirado com isso até. Eu aceito o destino do meu amigo e desejo que ele tenha paz na morte. Tá tudo bem ficar de luta ou com raiva, mas um guerreiro nunca foge ou grita perante a morte. Isso aqui é muito interessante visto a visão guerreira dos gigantes. E aí ele termina dizendo que ele vai usar essa fúria como combustível para reduzir o mundo a cinzas. Realmente é um personagem e tanto, e representa exatamente o que é o Deus do Sol da Destruição que foi apresentado nesse capítulo. Como eu já falei, tem muito mais mistérios que eu quero comentar, tem muito mais coisa para se comentar nesse capítulo. Eu praticamente não fiz análise de metade dele para poder caber em um vídeo só, e esse vídeo já tá bem longo. Então, de qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o nosso Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas para responder aqui em vídeo. Inclusive, a pergunta que tiver mais contexto e for melhor escrita, eu posso até usar no vídeo que a gente vai fazer aqui essa semana e com certeza dar os créditos e dar uma participação especial para quem fizer a melhor pergunta lá no Instagram com o post que a gente vai fazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e eu quero ver vocês aqui, todos vocês, no próximo vídeo do canal. Tamo junto e até a próxima.